Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca do Senac Reference. Hoje, mais do que nunca, falar de feminismo é importante. Você vai conhecer agora um livro organizado pelas psicólogas Renata Pinheiro e Tácita Misael, que aborda muito bem esse tema. Uma longa caminhada em busca de seus direitos. A chamada primeira onda do feminismo se referia à luta pelo voto feminino, que ganhou força no século XIX e início do século XX. Já a segunda onda começou na década de 1960, com ideias associadas com o movimento de liberação feminina, levando em conta a luta pela igualdade legal e social. Em 1968, 400 ativistas do movimento de liberação das mulheres espantaram o mundo com a queima de sutiãs em Atlantic City, nos Estados Unidos da América. Depois, veio a terceira onda, no início da década de 1990, questionando alguns pontos das ondas anteriores e passando a denunciar a desigualdade entre as raças, questionando também os papéis atribuídos a homens e mulheres na sociedade. Mas e hoje? Como o feminismo é visto e praticado? Aqui no Ceará foi lançado o livro Debates sobre Feminismo e Análise do Comportamento, organizado por Renata Pinheiro e Tácita Misael. A obra traz textos de 17 autores e autoras, abordando os mais diversos temas ligados a esse assunto. Esse livro ele surgiu de um interesse pessoal, eu acho. Eu estava lendo sobre feminismo nas minhas horas vagas e estava com muita dificuldade de encontrar textos específicos da minha área, que é análise de comportamento, sobre feminismo. E ao mesmo tempo sabendo que ele estava sendo produzido aí, né? E tinha muitas amigas e outras pessoas em todo o Brasil trabalhando sobre isso, nos congressos e tudo. Então, vendo a falta e a lacuna, né, e conhecendo a Tácita, que foi a outra organizadora do livro e que trabalhava com atitudes implícitas, preconceito racial e tudo, e a gente conversou sobre isso e pensou em produzir o livro. Diferente do que muitos dizem e pensam, feminismo não é ser contra os homens. De jeito nenhum. É ser contra a dominação masculina, que é diferente, né? Mas, primeiro, para a gente pensar sobre feminismo, a gente tem que pensar que existe uma desigualdade, né? E que essa desigualdade, ela beneficia os homens e prejudica as mulheres, né? Então, quando a gente pensa em feminismo, a gente pensa justamente na luta pela igualdade de direitos, seja políticos, econômicos, sociais, para as mulheres, nisso, mas para todo movimento que visa justamente a igualdade, seja aspectos étnicos, aspectos sociais, ele vai encontrar essa barreira que visa a manutenção ali do status quo, né? Então, ele vai encontrar mesmo esse silenciamento, né? Então, essa mistificação do feminismo e de toda a luta que envolve a igualdade, né? Seja em vários aspectos, que a gente sabe que não é só a desigualdade no quesito gênero, mas a desigualdade em vários outros setores. Esse livro chega em um momento em que é crescente o número de feminicídios no país. O Ceará está um dos topos no ranking de feminicídio no Brasil. E é muito importante, eu acho, que discutir sobre feminismo, porque se a gente pensa como um caso isolado, é perder todo um contexto aí que influencia no comportamento das pessoas. E esse contexto ele é social, ele é linguístico, ele é cultural, ele é político também, né? Então, por que isso está acontecendo e por que isso é uma epidemia? E como as mulheres enfrentam essa questão? O comportamento das mulheres mudou? O comportamento é relação com o ambiente. Então, não só relação no meu contexto específico, mas em relação em termos culturais, né? Então, a gente está vendo muito mais divulgação, muito mais falar sobre feminismo, e isso está influenciando numa cadeia de comportamentos de mulheres, sim, né? Então, quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala de grupos só de mulheres, grupos por exemplo, de leitura de mulheres, de escrita, de trabalho, de empreendedorismo voltados para mulheres, isso é fruto de uma clarificação sobre isso, né? Está evidenciando esse aspecto. Renata Pinheiro, uma das organizadoras do livro, diz a quem a obra se destina. Esse livro ele foi pensado para psicólogas, né, e psicólogos. Ele também é de uso
público, na verdade, qualquer pessoa que tiver interesse em psicologia. Ele é um pouco técnico, porque ele é voltado para análise de comportamento. Na verdade, ele foi pensado justamente para essa área. Tem capítulos sobre relacionamento abusivo, fala dos aspectos, tem estudos de caso também, e falam sobre as fases do abuso. Tem capítulos voltados para psicólogas e psicólogos, evidenciando variáveis que eles têm que estar atentos no atendimento a mulheres, né? E tem outros capítulos também sobre feminismo interseccional, sobre poder e patriarcado e tudo. Quer saber como adquirir o livro? Confira agora. Pode buscar pela Imagine Editora, eles estão vendendo no site, no Instagram também Imagine Publica, tem lá várias tagzinhas sobre o livro e é possível encontrar ali o link para comprar. Foi apresentado neste fim de semana o espetáculo Ópera do Malandro, com montagem feita pela Escola The Bis e inspirada na peça clássica de Chico Buarque de Holanda. Esse é o nosso papo virtual de hoje. Que tal, Dura, você comprar o solitário que você fez solitário teu? Ah, tá bom, Dura, vou embora. Vou ver se ainda dá tempo de pegar o buquete. Você disse tudo agora. Eu já telefonar pro Chaves, aquele homem estava devendo minhas calças e chegou a hora de pagar as contas. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita na livraria do Senac Reference. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi La Mère Brasil, A Mãe da Cozinha Francesa Moderna, de Eugénie Brasil. O livro apresenta não só receitas, mas também memórias com ligações gastronômicas da autora, que teve como aprendizes grandes chefes, como Paul Bocuse e Bernard Pacot. Já a obra de autor nacional mais vendida foi Panelinha Receitas que Funcionam, de Rita Lobo. Na publicação, a autora traz sugestões de pratos para diversas ocasiões e situações do cotidiano, sejam jantares, saladas, massas, grãos, comida de criança, pratos com peixes, aves e carnes, sobremesas e muito mais. E o livro de autora cearense mais vendido foi Cozinha do Fogo Aberto ao Século XXI, de Ana Virgínia Furlani. Apesar do título falar sobre o ambiente culinário, o livro não é de receitas, e sim sobre a evolução da arquitetura das cozinhas ao longo dos anos. No último dia 23 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional do Livro. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de O Livro e a América, de Castro Alves. A narração é de Everton Lucas. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós que o templo das ideias largo abris às multidões para o abismo luminoso das grandes revoluções. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse rei dos ventos. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do Senac Reference, que funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aqui na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota, e aos sábados, das 8 às 17. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Ceará. Até mais!